Depois de certa idade, a gente começa a ver a vida com outros olhos. O que antes era urgência, agora pede calma. O que antes nos feriria facilmente, agora talvez nem mereça mais resposta. Mas a verdade é que mesmo com todos esses anos de estrada, ainda existem dores que nos tocam. Ainda há situações que tiram a nossa paz, palavras que machucam mais do que deveriam, atitudes que nos desestabilizam, mesmo quando já deveríamos saber lidar melhor com tudo isso. E talvez seja justamente por isso que você está aqui agora. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de engolir em seco, de perdoar em silêncio, de carregar o mundo dentro do peito sem que ninguém perceba. Talvez você já tenha ouvido muito. Você é experiente, já devia saber lidar com isso. Mas quem disse que a maturidade nos blinda por completo? A verdade é que ela nos ensina a escolher com mais sabedoria onde vale a pena investir nossa energia. E o que você está prestes a descobrir aqui é exatamente isso. Como proteger sua paz sem precisar levantar a voz. Como responder com equilíbrio sem se perder em ressentimentos. Como transformar dores antigas em sabedoria profunda. Esse vídeo não é mais um discurso motivacional. É um convite à transformação silenciosa. À construção de uma força interior que não grita, mas que se mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Porque você já passou por muita coisa. Já foi testado pelo tempo, pelas pessoas, pela vida. E se chegou até aqui, é porque carrega dentro de si uma vontade imensa de viver os próximos anos com mais leveza, mais lucidez, mais verdade. Aqui, não falaremos de fórmulas mágicas. Falaremos de prática, de olhar para dentro, encarar suas emoções e escolher, com firmeza e gentileza, não se deixar mais dominar por nada que venha de fora. Você não está sozinho. E não importa o que tenha vivido até aqui, a sua paz ainda pode ser o seu novo começo. Um domínio que te fere e desarme o inimigo interno. Uma das maiores armadilhas que carregamos na vida adulta é acreditar que o tempo, por si só, cura tudo. Que basta envelhecer para deixar de se afetar. Mas a verdade é que existem feridas que continuam abertas mesmo depois de décadas, silenciosas, invisíveis, porém ativas. E o maior inimigo, na maioria das vezes, não está do lado de fora. Está dentro. É o eco daquelas mágoas não nomeadas, das frustrações engolidas, da raiva não compreendida. A mente só encontra paz quando deixa de fugir do que dói e começa a olhar com atenção para o que sente. Quantas vezes você já disse estou mal, sem saber explicar exatamente o porquê? Ou sentiu uma irritação desproporcional diante de algo pequeno? Uma interrupção, um comentário bobo, um atraso? Essas reações dizem muito mais sobre a história que você carrega do que sobre a situação em si. A mente estoica não elimina os gatilhos, ela os estuda. Porque tudo aquilo que é identificado e nomeado, perde força. Já aquilo que permanece difuso, indefinido, tende a crescer no escuro. Por isso, o primeiro passo para dominar o que te fere é colocar luz sobre a dor. Ao invés de dizer estou péssimo, experimente dizer, estou frustrado porque minha opinião foi ignorada. Estou magoado porque me senti excluído. Senti raiva porque esperava mais daquela pessoa. Quando você nomeia a emoção, você recupera o comando. Escreva, se for necessário. Tenha um caderno de autoconsciência. Uma folha de papel pode ser mais honesta do que muitas conversas. Quando você se escuta com profundidade, começa a perceber padrões. Toda vez que sou interrompido, me sinto desrespeitado. Toda vez que alguém me contradiz, sinto que não sou valorizado. E ali está o ponto. Não é sobre o outro. É sobre você. Isso não é julgamento. É libertação. Porque entender as suas próprias reações não é se criticar. É se curar. Você não pode dominar o mundo. Mas pode aprender a não se perder toda vez que ele te testa. Você pode reconhecer que certas feridas vêm de muito antes, talvez da infância, de relações passadas, de situações que se repetiram ao longo da vida. E mesmo que você não possa mudar o que passou, pode mudar o que carrega.
Desarmar o inimigo interno é parar de buscar culpados lá fora. É reconhecer que, muitas vezes, o que dói hoje tem raízes antigas. A mente estoica não foge da dor. Ela se aproxima dela com curiosidade, não com julgamento. E quando você se permite esse olhar mais profundo, a dor não some de repente, mas ela muda de lugar. Ela deixa de ocupar o centro e se transforma em ponto de partida para a transformação. Hoje mesmo, se algo te atingir, não corra para reagir. Corra para nomear. Dê nome à emoção. Dê espaço ao que sente. E depois, com calma, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Essa é uma pergunta que poucos fazem, mas que muda tudo. Ela transforma a dor em espelho. E diante desse espelho, você começa a enxergar não apenas as cicatrizes, mas a força que nasceu delas. Você já passou por muita coisa. Já sobreviveu a decepções, perdas, silêncios, traições. Mas nada disso define quem você é agora. O que te define é a forma como você escolhe seguir a partir daqui. E a melhor escolha é essa: assumir o controle, não das situações, mas de si mesmo. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. E esse poder começa como simples, mas profundo, ato de se observar com honestidade e compaixão. 2. Entenda que os ataques quase nunca têm a ver com você. Quantas vezes, ao longo da vida, você se sentiu atingido por palavras duras, críticas injustas, atitudes frias ou desprezo vindo de pessoas que, muitas vezes, nem conheciam sua história de verdade? E pior, quantas dessas vezes você se perguntou o que fiz de errado, carregando nas costas culpas que não eram suas? Esse é um dos venenos mais sutis que nos rouba a paz. Personalizar a dor alheia. Achar que tudo que nos dizem ou fazem é sobre nós, quando na verdade, quase nunca é. A mente estoica aprende a fazer uma distinção fundamental. O comportamento do outro é reflexo do outro, das suas dores, dos seus medos, das suas frustrações. Você não é o protagonista do caos de ninguém. E quando alguém te fere, geralmente está apenas transbordando aquilo que já carrega dentro de si. Isso não é desculpa para a grosseria. Não é romantizar o desrespeito. É simplesmente entender que a maneira como uma pessoa age fala mais sobre o mundo interior dela do que sobre seu valor. Alguém grita porque não aprendeu a dialogar. Alguém critica porque se sente inferior. Alguém diminui porque tem medo de não ser suficiente. E você não precisa mais absorver tudo isso como se fosse seu. Depois dos 50, essa compreensão se torna ainda mais importante. Porque com o tempo, percebemos que o verdadeiro desgaste não vem do que acontece fora, mas do que permitimos que entre. O olhar atravessado, o silêncio de quem amamos, o julgamento precipitado. Tudo isso dói. Sim, mas só ganha força quando damos significado demais. Quando passamos a acreditar que o outro tem o poder de definir quem somos. E não tem. Você já é uma pessoa inteira. Já viveu alegrias e perdas. Já construiu coisas belas. Já enfrentou desafios que muitos não suportariam. Então por que permitir que uma frase maldita, um comentário agressivo, uma rejeição, sejam maiores que tudo o que você já foi e é? A chave está na mudança de perspectiva. Quando alguém te tratar mal, seja no trânsito, no trabalho, ou mesmo dentro de casa, experimente respirar fundo e pensar: essa pessoa está em guerra interna. Esse simples pensamento não elimina o desconforto, mas tira o peso da personalização. Ele te devolve ao centro, ao eixo, ao equilíbrio. Você não precisa revidar. Não precisa se justificar. A maturidade te permite algo muito mais elegante: observar sem absorver. E essa postura, quando se torna natural, transforma a forma como você vive. Imagine lidar com críticas sem que elas te derrubem. Imagine ouvir uma grosseria e responder com silêncio firme, ao invés de gritar de volta. Imagine se afastar de alguém tóxico sem ódio, sem necessidade de revanche, apenas com a serenidade de quem sabe que merece mais. Isso é liberdade emocional. E ela começa quando você para de reagir no impulso e começa a interpretar com sabedoria.
Claro que nem sempre será fácil. Em algumas situações, especialmente nas relações mais íntimas, com filhos, cônjuges, familiares, o ataque pode parecer pessoal demais. Mas mesmo nesses casos, vale lembrar: pessoas machucam porque estão machucadas. Não justifica, mas explica. E quando você entende, ganha a escolha. Pode decidir não entrar na dança da provocação. Pode proteger sua paz sem precisar vencer discussão alguma. Treine isso aos poucos. Da próxima vez que alguém fizer um comentário ríspido, segure o impulso. Respire. Pense: o que pode estar por trás desse comportamento? Talvez essa pessoa esteja sobrecarregada, assustada, ou apenas reproduz o que aprendeu. Esse pequeno deslocamento de olhar muda completamente a dinâmica da interação. E se não mudar o outro, muda você. Porque ao invés de carregar a mágoa, você se liberta dela. Ao invés de se culpar, você se compreende. E isso vale ouro. Isso é sabedoria vivida. Você não tem controle sobre como os outros agem, mas tem total poder sobre como escolhe interpretar o que acontece. Essa escolha, simples e poderosa, é o que diferencia quem vive reagindo de quem vive com paz. Lembre-se: nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece energia. E, acima de tudo, nem todo ataque tem a ver com você. Aprenda a devolver ao outro aquilo que é dele, sem carregar o que não te pertence. Isso não é frieza. É maturidade. É amor próprio. É um pacto silencioso que você faz consigo mesmo. A partir de hoje, minha paz vale mais do que o barulho dos outros. 3. Treine sua reação antes que o mundo te provoque. Uma das maiores armadilhas da vida adulta é acreditar que, com o tempo, a gente aprende a reagir melhor. Que a idade, por si só, nos dá equilíbrio. Mas a realidade é que muitos de nós, mesmo depois dos 50, ainda reagem por impulso, ainda se desequilibram diante do inesperado, ainda se deixam dominar pela raiva ou pela frustração. Por quê? Porque maturidade cronológica não significa preparo emocional. O que prepara a mente não é o tempo, é o treino. O estoicismo chama isso de premeditatio malorum, a prática de antecipar, mentalmente, os possíveis desafios e adversidades que podem surgir no dia. Não para viver com medo, mas para viver com preparo. Assim como o marinheiro não espera a tempestade para aprender a navegar, uma mente sábia não espera o caos para aprender a manter o equilíbrio. Imagine começar o seu dia se perguntando: o que pode me tirar do eixo hoje? Talvez seja um atraso, uma discussão familiar, um comentário rude de um colega, uma notícia ruim, uma dor inesperada no corpo, uma lembrança que machuca. A vida nunca deixa de nos testar, e depois de certa idade, esses testes ganham outros formatos: uma conversa difícil com um filho adulto, um problema de saúde recorrente, um luto recente ou antigo, uma sensação de invisibilidade social. Ao mapear essas possibilidades logo pela manhã, você começa a sair da posição de vítima do imprevisto e assume a postura de quem está pronto para responder, e não apenas reagir. Agora, vá além. Como eu gostaria de reagir a isso? Com serenidade. Escreva. Visualize. Mentalize a sua versão mais sábia diante daquela situação. Veja-se respirando fundo antes de responder. Veja-se escolhendo o silêncio onde antes havia grito. Veja-se sorrindo por dentro ao perceber que você já não se afeta como antes. Esse exercício é mais poderoso do que parece, porque ele vai treinando o cérebro a responder com mais consciência e menos reatividade. Aos poucos, você deixa de ser dominado pelas emoções e passa a observá-las com mais clareza. E isso, com o tempo, muda tudo. Pense em um momento recente em que você perdeu a calma. Talvez tenha sido algo pequeno, uma cobrança injusta, uma interrupção, uma falta de reconhecimento. Agora imagine se você tivesse se preparado antes para aquilo. Se tivesse se lembrado de que aquela pessoa age sempre assim. Se tivesse previsto que aquele ambiente costuma te desestabilizar. Talvez sua resposta tivesse sido outra. Talvez sua paz tivesse permanecido intacta.
O treino estoico é, na verdade, um treino de presença. Você antecipa o futuro, mas para estar mais inteiro no presente. Você não controla o que vai acontecer, mas controla como vai se posicionar diante do que vier. E esse tipo de preparo é especialmente libertador depois dos 50. Porque nessa fase da vida, o que mais desejamos é leveza. Queremos menos conflitos, menos desgaste, menos dramas. E para viver assim, é preciso cultivar uma mente que já se preparou para os ruídos do mundo. Imagine você acordando e dizendo para si mesmo: hoje alguém pode me ignorar. Hoje posso receber uma crítica. Hoje posso lidar com impaciência. Mas não vou me perder por causa disso. Essa declaração não é pessimismo. É sabedoria. É como quem leva guarda-chuva ao sair de casa mesmo com o céu limpo. Não porque quer que chova, mas porque sabe que pode chover. E quer estar preparado. E quanto mais você pratica esse tipo de antecipação, mais natural ela se torna. Você começa a desenvolver uma espécie de memória emocional preventiva. Começa a reconhecer os primeiros sinais da irritação e a agir antes que ela te domine. Começa a sentir o corpo reagindo com mais calma. Começa a pensar antes de falar, a respirar antes de decidir, a esperar antes de se machucar. Você pode fazer esse exercício em qualquer momento. Antes de um almoço em família onde sempre surgem críticas. Antes de uma visita ao médico que te deixa ansioso. Antes de um reencontro com alguém que já te magoou. Ou até mesmo antes de abrir redes sociais, se elas costumam te afetar. Não se trata de viver em alerta, mas sim de viver com intenção. De não mais deixar a vida te pegar desprevenido. De cultivar uma mente como um campo arado, pronto para receber sol ou chuva, sem se despedaçar com nenhum dos dois. Você não é mais aquela pessoa que reagia sem pensar. Você já viveu o suficiente para saber que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Que algumas batalhas não valem a energia. E que quem se antecipa ao caos, atravessa a tempestade sem se molhar por dentro. Esse é o verdadeiro poder. Não dominar os outros, mas se dominar diante dos outros. E isso começa em cada manhã, com cada escolha, com cada respiração antes da resposta. Hoje, você pode treinar sua mente como um guerreiro que já entendeu que não precisa mais lutar o tempo todo. Que pode escolher a paz sem perder o respeito. Que pode se proteger sem precisar atacar. E que pode viver com firmeza, mesmo em um mundo instável. Treine, e você vai perceber. Quanto mais preparado você estiver, menos vulnerável se tornará. 4. Transforme o desprezo em silêncio estratégico. Há momentos na vida em que a resposta mais sábia não vem das palavras, mas do silêncio. E, depois dos 50, essa verdade se revela com ainda mais força. Já falamos demais. Já discutimos tentando provar um ponto. Já perdemos noites e relações tentando ser compreendidos por quem nunca quis realmente ouvir. Com o tempo, a gente entende que maturidade não é saber o que dizer, é saber quando não dizer nada. Mas não se trata de um silêncio qualquer. Não é aquele silêncio amargo, de quem engole tudo e guarda ressentimento. Não é o silêncio do orgulho ferido ou da desistência. É o silêncio estratégico, aquele que nasce da consciência e da força. Aquele que diz: não vou gastar minha energia com o que não me eleva. Não vou me abaixar para alcançar quem insiste em viver abaixo da paz que escolhi. O silêncio estratégico é uma escolha. Uma afirmação silenciosa de que você já não precisa reagir a tudo. E essa escolha pode transformar profundamente sua forma de viver. Pense em quantas vezes, ao longo da vida, você respondeu a provocações por impulso. Se explicou demais. Se justificou para quem não merecia. Rebateu ofensas que só te desgastaram. E o que ganhou com isso? Na maioria das vezes, nada além de mais frustração, mais estresse, mais ruído. Quando você aprende a se calar com consciência, começa a perceber um novo tipo de poder. Um poder que não grita, mas que impõe respeito. Porque o silêncio bem colocado comunica mais do que qualquer argumento. Ele diz: eu sei quem sou. E não preciso provar nada para ninguém.
E, aos poucos, esse silêncio começa a moldar o seu ambiente. As pessoas te observam. Quem te respeita se aproxima com mais delicadeza. Quem não te respeita se afasta naturalmente, por não encontrar mais espaço para o jogo da provocação. É como se o seu silêncio dissesse: aqui não se entra com desrespeito. Mas atenção, para que esse silêncio seja realmente estratégico, ele precisa vir de um lugar de lucidez. Ele não pode ser repressão, raiva engolida ou fuga de conflitos necessários. Deve ser uma decisão interior firme. Escolho não responder porque isso não merece resposta. Você pode praticar esse tipo de silêncio em situações simples. Quando alguém faz um comentário passivo-agressivo num grupo de família. Quando um colega de trabalho solta uma indireta. Quando uma crítica chega mais para ferir do que para construir. Quando alguém do passado tenta reabrir feridas com palavras travestidas de ironia. Em todas essas situações, você pode respirar, manter a postura e se silenciar. Não como quem se cala por medo, mas como quem se protege por sabedoria. Lembre-se, a mente estoica entende que nem toda batalha precisa ser travada. E que, muitas vezes, o maior sinal de força é justamente se recusar a entrar no ringue. Porque entrar num conflito é fácil. O difícil e nobre é recuar com elegância sem carregar ressentimento. Aliás, um dos maiores ganhos dessa postura é que ela preserva sua energia. Ao invés de gastar palavras tentando se defender, você a direciona para o que realmente importa. Em vez de perder tempo discutindo com quem não está pronto para ouvir, você se dedica ao seu bem-estar. Em vez de tentar mudar o outro, você se mantém firme na sua própria transformação. Com o tempo, esse silêncio vira proteção, vira escudo, vira filtro. Você passa a filtrar o que entra, principalmente o que sai de você. Não porque tem medo de se expor, mas porque aprendeu que nem tudo precisa da sua reação. E se alguém te acusar de estar distante, frio ou indiferente, que assim seja. Quem te conhece de verdade vai entender. Quem te ama de verdade vai respeitar. E quem só se aproxima para provocar, não vai mais encontrar brechas. Transformar o desprezo em silêncio estratégico é deixar de ser reativo e passar a ser seletivo. É entender que você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem total domínio sobre o que escolhe alimentar. Na prática, comece aos poucos. Quando sentir vontade de rebater, pergunte-se: isso realmente merece resposta? Quando alguém te provocar, pense: esse barulho merece minha paz? Quando ouvir uma crítica, questione: ela constrói ou apenas tenta me ferir? Então, se a resposta for negativa, silencie e mantenha a sua paz como prioridade. Você já passou da fase de querer convencer todo mundo. Já entendeu que o valor verdadeiro não está no que dizem sobre você, mas na forma como você se sente consigo mesmo. E se o silêncio te faz bem, se te devolve o centro, se te protege da contaminação emocional, então ele é o caminho certo. Aos 50, 60, 70, o tempo nos ensina que o barulho do mundo não merece mais a nossa alma. Que a verdadeira grandeza está em não se permitir descer ao nível da provocação. Que calar, muitas vezes, é gritar com elegância: eu sou maior do que isso. 5. Substitua julgamento por curiosidade silenciosa. Julgar é fácil, rápido, automático, especialmente quando já vivemos o suficiente para achar que já vimos de tudo. Depois de uma certa idade, é comum pensarmos: eu sei como esse tipo de pessoa é. E, com isso, fechamos portas antes mesmo de abrir janelas. Mas a verdade é que todo julgamento é, na essência, uma forma de controle. Quando julgamos, tentamos colocar a realidade numa caixa que nos pareça segura, previsível, compreensível. O problema: a vida real não cabe em caixas. A mente estoica, ao invés de julgar, escolhe outro caminho: a curiosidade silenciosa. Um olhar mais leve, mais aberto, mais disposto a compreender do que a condenar. Porque ao longo dos anos, aprendemos que ninguém age sem motivo.
Por trás de cada atitude ilógica, ofensiva ou impulsiva, há uma história. E por mais que não justifique, entender essa história pode nos proteger do veneno do ressentimento. Imagine que alguém te trata com frieza ou indiferença. A reação automática seria pensar: que pessoa ingrata, fria, sem coração. Mas e se, ao invés disso, você pensasse: o que será que essa pessoa viveu para agir assim? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca o foco do comportamento superficial para a dor profunda. E quando mudamos o foco, mudamos também o nosso estado emocional. Ao invés de raiva, nasce a compaixão. Ao invés de ressentimento, nasce a empatia. E, o mais importante, nasce a paz. Curiosidade silenciosa não é ingenuidade. Não é permitir abusos, nem aceitar tudo. É apenas escolher não carregar o peso do julgamento. Porque julgar o outro nos endurece, nos torna reativos, nos coloca numa posição de superioridade ilusória. Já a curiosidade nos suaviza, nos convida a observar, sem absorver, a compreender, sem carregar. Essa prática é especialmente poderosa depois dos 50, porque nessa fase da vida, carregamos muitas histórias mal resolvidas, com pais, irmãos, filhos, amigos, ex-companheiros. E muitas dessas feridas permanecem abertas justamente por causa de julgamentos não questionados. Julgamos o outro como frio, egoísta, ausente, e nos esquecemos de olhar com profundidade para o que pode estar por trás. Talvez seu pai foi distante porque nunca aprendeu a demonstrar afeto. Talvez seu filho adulto é seco porque tem medo de parecer frágil. Talvez aquela amiga que se afastou esteja lutando com algo que você desconhece. Talvez aquela crítica dura esconda uma insegurança que não tem nada a ver com você. E se for isso mesmo? E se você puder, ao menos por um instante, substituir o julgamento por uma pergunta silenciosa? Isso não muda o outro, mas muda você. E muitas vezes, isso já basta. A mente estoica não busca respostas definitivas sobre os outros. Ela busca paz dentro de si. E a paz não nasce da rigidez, nasce da flexibilidade do olhar. Quando você para de rotular e começa a observar com mais gentileza, você deixa de reagir. E quando você deixa de reagir, ganha a escolha. E quando ganha a escolha, ganha a liberdade. Na prática, você pode aplicar essa filosofia de forma simples. Ao ver alguém grosseiro, pense: será que ele está com medo? Ao lidar com alguém agressivo, pergunte-se: será que está tentando se proteger? Ao ouvir uma crítica injusta, reflita: o que essa pessoa tenta esconder? Ao sentir-se rejeitado, pense: será que isso é sobre mim ou sobre algo que ela não sabe lidar? Essas perguntas não exigem resposta imediata. Elas apenas deslocam o centro da sua atenção. E com isso, enfraquecem o impacto emocional. Você sai do modo ataque e entra no modo observação. E quem observa, não se contamina. Aliás, esse é um dos maiores benefícios da curiosidade silenciosa. Ela é uma forma de autocuidado emocional. Ao invés de permitir que a atitude do outro destrua sua paz, você a transforma num convite à reflexão. E essa escolha é sua. Sempre. Mas atenção, substituir o julgamento não significa negar a realidade. Se alguém ultrapassa seus limites, você pode, e deve, se afastar. Mas pode fazer isso com firmeza silenciosa, sem precisar odiar, rotular ou carregar mágoas. Porque o que você carrega molda o que você vive. E, aos 50, 60, 70 anos, você merece viver com leveza. Você não precisa mais entender tudo. Nem todo mundo. Mas pode escolher não carregar o peso de julgar o tempo todo. Isso alivia a mente. Libera espaço no coração. Abre portas para uma paz que só chega quando a gente para de querer ter razão e começa a apenas estar em paz. Julgar aprisiona. Observar liberta. E a curiosidade silenciosa é o caminho do meio. Nem cego, nem duro, apenas desperto. 6. Escreva a história que você conta para si mesmo. A dor, muitas vezes,
não está no que aconteceu. Está no que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. Porque entre o fato e o sofrimento, existe uma ponte. E essa ponte se chama interpretação. A mente estoica entende que não são os eventos externos que nos destroem, mas a forma como os narramos internamente. E essa narrativa, com o passar dos anos, se transforma quase em um roteiro automático. Um enredo que repetimos tantas vezes que passa a parecer verdade absoluta. Eu sempre fui rejeitado. Nunca fui valorizado. Não sou bom o suficiente. As pessoas sempre me deixam. Quantas dessas frases você já se pegou pensando em silêncio? Depois dos 50, essas histórias ganham mais peso. Afinal, já acumulamos décadas de experiências, algumas felizes, outras nem tanto. O problema é quando essas experiências negativas se cristalizam como verdades imutáveis. Quando deixamos que um momento de dor vire uma definição de quem somos. Mas você não é a sua dor. Não é a sua falha. Nem a opinião que alguém teve de você num momento ruim. Você é a história que escolhe contar a partir de agora. Imagine, por exemplo, que você foi rejeitado por alguém que amava. A narrativa automática seria: não sou digno de amor. Mas e se, ao invés disso, você dissesse: fui rejeitado por alguém que não soube me valorizar. Mas isso não define o meu valor. A dor continua existindo, mas muda de forma. Ela deixa de ser sentença e se torna passagem. Ela deixa de prender e passa a libertar. E aqui está o ponto mais importante. Você tem o direito, e o dever, de reescrever a história que conta para si mesmo. Não se trata de mentir para si. Não é fingir que nada doeu. É reconhecer que existe mais de uma forma de olhar para o mesmo fato. E que, entre todas essas formas, você pode escolher a que te constrói, e não a que te destrói. Pense por um instante. Qual é a história que você mais repete para si quando está triste? Qual foi o rótulo que alguém te deu e que você aceitou sem perceber? Qual é a narrativa que ainda te aprisiona e que você nunca questionou? Talvez tenha vindo da infância. Talvez de um casamento frustrado. Talvez de um fracasso profissional. Não importa a origem. O que importa é que, agora, com a maturidade que tem, você pode olhar para isso com mais compaixão e menos julgamento. A mente estoica é como um editor consciente. Ela relê os capítulos difíceis da vida e pergunta: essa versão é a única possível? Ou existe uma forma mais generosa de ver isso? Você pode transformar fui abandonado em aprendi a ficar de pé sozinho. Pode transformar perdi tempo com quem não merecia em descobrir o que não quero mais. Pode transformar fracassei em fui corajoso o suficiente para tentar. Essas mudanças parecem sutis, mas fazem uma diferença enorme. Porque elas mudam o lugar de onde você vive. Em vez de viver do trauma, você começa a viver da superação. Em vez de viver do passado, você passa a criar o presente. Em vez de ser vítima da história, você se torna autor dela. E quanto mais você pratica isso, mais leve tudo se torna. Você começa a perceber que muitos dos seus sofrimentos não vieram exatamente dos fatos, mas das interpretações que alimentou ao longo dos anos. E, com isso, nasce uma liberdade. Há de mudar o tom da sua narrativa. Na prática, experimente um exercício. Pegue uma situação que ainda te machuca. Escreva o que aconteceu e a forma como você sempre narrou isso. Depois, pergunte-se: se um amigo estivesse passando por isso, que versão eu contaria para aliviar a dor dele? Por fim, reescreva essa história como se estivesse ajudando alguém que você ama, e aplique essa compaixão a si mesmo. Você vai perceber que há um poder imenso em tratar-se com a mesma bondade que oferece aos outros. E que quando muda a história, muda também o sentimento. Depois dos 50, o tempo já nos ensinou muitas coisas. Mas talvez uma das mais importantes seja essa: não precisamos mais viver aprisionados no que nos disseram, no que nos fizeram ou no que não conseguimos. Agora é o momento de escolher com mais consciência as palavras que usamos com a gente mesmo.
Porque a voz que você ouve todos os dias na sua mente tem o poder de te levantar ou te derrubar. Que essa voz, a partir de agora, seja sua aliada. Que sua narrativa interna se torne sua fonte de paz. E que, mesmo que nem todos os capítulos tenham sido felizes, você siga escrevendo um final de vida com dignidade, profundidade e sentido. 7. Eleve seu padrão de paz acima do barulho do mundo. Com o passar dos anos, a gente começa a perceber que a vida não é sobre ter razão, nem sobre ganhar discussões, nem sobre ser admirado por todos. A vida, depois de certa idade, se revela como uma busca silenciosa por algo muito mais precioso: paz. Mas nem sempre fomos ensinados a valorizar isso. Durante décadas, aceitamos irritações diárias como parte da rotina. Carregamos conflitos familiares, nos envolvemos em disputas inúteis, toleramos conversas tóxicas, permanecemos em ambientes que nos sugaivam, tudo como se fosse normal, como se fosse parte do viver adulto. Mas não é. Nunca foi. A verdade é que viver em constante incômodo emocional não é maturidade, é descuido consigo mesmo. E chega um momento, especialmente depois dos 50, em que a gente precisa fazer um ajuste de rota. Não para fugir do mundo, mas para estabelecer um novo padrão interno. Um limite claro entre o que pode entrar e o que não pode mais. Elevar seu padrão de paz não é egoísmo. É amor próprio. É olhar para dentro e decidir: a partir de hoje, só permanece ao meu redor o que respeita o que sou por dentro. E esse novo padrão começa com pequenas atitudes. Pare por um instante e pergunte-se: quais pessoas têm consumido sua energia sem te nutrir de volta? Quais conversas deixam sua mente exausta? Quais ambientes te adoecem emocionalmente? Quais pensamentos se repetem como ruídos que você já nem percebe? Escreva, nomeie, identifique. E então, comece um processo silencioso, mas firme, de afastamento. Não precisa anunciar. Não precisa confrontar. Elevar o padrão de paz é algo que se faz de dentro para fora. É você consigo mesmo, escolhendo com mais critério o que merece a sua presença. Talvez isso signifique falar menos. Sair de grupos que só compartilham fofoca. Deixar de seguir pessoas que te comparam ou te irritam. Parar de tentar salvar quem não quer ser salvo. Talvez signifique não mais responder a quem sempre te desrespeita. Ou finalmente dizer não sem culpa. Ou, quem sabe, apenas se permitir estar em silêncio, sem a obrigação de estar disponível o tempo todo para o mundo. Você não precisa se explicar, nem justificar, nem pedir desculpas por escolher a sua paz. Quem te ama de verdade vai entender. Quem não entender, não faz parte do que você está construindo agora. E o que você está construindo agora é um novo lar dentro de si. Um espaço sagrado, silencioso, blindado, onde o barulho do mundo não penetra, onde os julgamentos não ferem, onde a opinião alheia não tem mais a última palavra. Porque nesse novo lar, quem governa é você. Com lucidez, com calma, com firmeza. Sim, ainda haverá desafios, pessoas difíceis, situações imprevistas. Mas você não será mais o mesmo diante delas. Porque agora, você terá um padrão claro. Se algo ameaça minha paz, não é negociável. E quanto mais você respeita esse limite interno, mais o mundo começa a respeitar também. As pessoas sentem, percebem, e, pouco a pouco, ou se ajustam, ou se afastam. Você não veio até aqui para viver no limite do estresse. Você já provou o suficiente. Já lutou o suficiente. Agora é tempo de proteger o que construiu dentro de si. E de entender que a paz não é algo que se encontra por aí. É algo que se planta, se cultiva, se escolhe, todos os dias. Escolha a sua paz. Escolha com quem divide o seu tempo. Escolha onde coloca sua atenção. Escolha o que alimenta sua mente. E quando o mundo tentar te puxar de volta para o caos, lembre-se, você já não vive mais aí. Se você chegou até aqui, de verdade, meus parabéns. Isso mostra que você não está mais vivendo no modo automático.
Mostra que, mesmo com tudo o que já passou, com todas as marcas e histórias, você ainda escolhe crescer. E crescer, nessa fase da vida, é um ato de coragem silenciosa. Você não busca mais aplausos, nem perfeição. O que você quer e merece é paz, presença, sentido. Cada lição que compartilhamos aqui não é uma fórmula mágica. É um convite, um lembrete de que você pode viver com mais leveza, de que ainda há tempo de se blindar sem se fechar, de se proteger sem se endurecer, de se transformar sem precisar provar nada para ninguém. Agora, a jornada continua, mas ela não precisa ser solitária. Aqui, neste canal, formamos uma comunidade de buscadores, pessoas como você, que não querem apenas ouvir sobre transformação, mas praticá-la todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e, principalmente, compartilhe nos comentários. Qual parte mais te tocou? Qual frase você vai levar com você? E se não souber o que escrever, digite apenas: "Sou grato". Assim eu saberei que você ficou comigo até o fim. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais essa jornada estoica. Vamos cultivar juntos essa força calma que nasce do silêncio, da presença e da escolha de viver com propósito. Você não está apenas envelhecendo. Você está se refinando. E isso é belo demais. Nos vemos no próximo passo.